um vídeo diferente. Foi um vídeo que foi me pedido faz um tempo, na verdade faz um bom tempo, que é um vídeo pra contar um pouco sobre como foi meu técnico em moda, o que aconteceu, como que é. Na verdade, meu técnico é um técnico em modelagem de vestuário. E eu resolvi contar pra vocês um pouquinho dessa experiência, o que eu vivi, como é que foi. Eu espero que vocês gostem, não sei se eu vou conseguir falar. Eu vou começar contando um pouco da minha experiência. Eu entrei com 15 para 16 anos no técnico. Quando eu entrei, ele era diferente do que ele é hoje. Hoje, o técnico ele é integrado ao ensino médio. Quando eu entrei, não. Quando eu entrei, você podia escolher. Então, quando eu entrei, eu fazia o médio de manhã no METEC e o técnico em outra tarde. Então, era uma coisa diferente do que é hoje. Eu entrei, a minha mãe nem queria muito me deixar fazer o técnico em modelagem do vestuário, porque eu não moro em São Paulo, eu moro na região metropolitana. E eu comecei a fazer o técnico na Vila Prudente. Quem é de São Paulo sabe que a Vila Prudente, quando foi em 2011, que foi quando eu entrei, o metrô tinha acabado de ser inaugurado e por acaso ele não funcionava até às 6 da tarde, ele funcionava até às 4. Então eu tinha um problema meio complicado, porque eu e uma amiga, a gente saía correndo com uma pasta enorme e subia pra pegar um ônibus que me deixava em São Caetano, pra de São Caetano eu vim pra cá. Então era uma coisa assim meio complicada, era meio longinho pra mim. Mas passou tudo isso e agora eu vou falar do técnico em si. Quando eu entrei, a primeira coisa que eles te falam é que o técnico ele se chama modelagem do vestuário, mas ele não é focado só na modelagem. Então a gente tem aula de costura, a gente tem aula de modelagem, mas a gente tem aula de laboratório de criação, de fundamentos da arte, de história da arte, de desenho, desenho técnico. Enfim, a gente tem uma aula como se fosse uma faculdade em 1 ano e meio, assim. Ela é diferente do que... Você não aprende tudo que você aprende numa faculdade, mas você também não pode ignorar e fingir que isso é normal, que é uma coisa de menos, porque não é. Na verdade, é muito importante esse técnico. Então, bom, primeira vez que eles te falam isso, eu achei interessante porque eles faziam uma pergunta sobre o que você queria da vida e poucas pessoas realmente queriam cursar a moda. E quem queria desistiu. Eu, por exemplo, fui uma que desisti. Não foi por causa do curso, não foi por causa de nada, foi porque eu me descobri em outra profissão e decidi seguir essa outra profissão, que foi bem diferente do que eu tava seguindo. Pois bem, os primeiros 6 meses eu acho que foram talvez os mais impactantes e ao mesmo tempo os que eu mais aprendi, assim. Eu tinha muita aula prática mesmo. Eu só tinha 2 aulas teóricas, que eu acho que na verdade essa outra aula teórica era no segundo. Eu acho que era no segundo. Então na primeira eu tinha um que era meio que português, só que eu tive um professor muito bom, então ele ensinou umas coisas muito diferentes pra fazer monografia, enfim, pra fazer uma coisa bem legal, assim, era um jeito dele bem diferente. E a outra era uma aula de tecido, só que quando eu parei de fazer, quando eu já tava nos meus 6 últimos meses, eu olhava o pessoal que tava no primeiro, que era o pessoal integrado, e até o pessoal que não era de integrado, que tinha começado enfim, uma confusão que era com a passagem do normal pro técnico integral junto com o ensino médio. E começou a ser uma aula diferente, então as pessoas, ela realmente levava o tecido e você tinha que adivinhar o tecido e fazer os negócios. Quando eu fiz, não era assim. Então, foi assim, foi bem diferente. Assim. O primeiro, eu tive que fazer um book de composição, que era a aula de arte, que a gente aprende disco de cores, a gente aprende textura, enfim, a gente aprende várias coisas diferentes, assim, vários estilos de roupa assimétrica, não assimétrica, roupa isso, roupa aquilo, que você tem que pesquisar na internet, você tem que pesquisar em livro. Enfim, é uma coisa bem complicada. Eu tinha nos 2 primeiros semestres eu tive a oficina, que era de História da Arte. Então, no primeiro semestre foi, eu acho, no primeiro semestre foi a respeito dos anos 50 e 60, porque ele sorteava e aí você tinha que fazer uma apresentação vestida a caráter, você tinha que caracterizar o lugar, você tinha que fazer coisa pra distribuir, você tinha que fazer muita coisa. E nesse meio de tudo isso que eu tinha que fazer ainda, tinha TCN, porque você não tem só o TCC, você tem o trabalho de conclusão do módulo. Meu primeiro trabalho de conclusão de módulo foi um vestido, que era sobre o impressionismo, eu acho, ou expressionismo, eu não lembro, gente, perdão, quem for do meu grupo, se quiser escrever aqui embaixo, depois que eu não lembro. Mas eu lembro que a gente fez alguns Rodin, acho, e foi bem legal, assim, mas foi bem complicado, porque a gente não sabia nada de costura, a gente não sabia de nada, tinha que mandar na costureira, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha tempo, a gente não conseguia fazer uma... Foi uma
uma zona total, a professora que era pra ajudar a fazer o mod não ajudou, enfim, foi um rolo total. Enfim, esse foi o meu primeiro, que foi bem corrido. No segundo eu comecei, ao invés de ter essa aula de português, eu comecei a ter um inglês técnico, que era voltado pra moda, então eu aprendia todas as palavras técnicas a respeito de roupa, que hoje eu não lembro, eu acho que eu não levava a sério. E também eu comecei a ter umas aulas mais diferentes, eu comecei a mexer muito mais no CorelDRAW, que eu já aprendia no primeiro, mas a gente aprendeu muito mais. Eu comecei também a mexer no... Putz, qual que era o nome? Eu não vou lembrar. Mas era um que a gente também fazia a roupa e ela saía certinha pra gente fazer aquele tecido, assim, qual que era o corte ideal. Enfim, fazia isso, eu comecei a ter mulagem, era uma aula que eu gostava muito e que eu digo para as pessoas, gente, não se preocupa, o seu boneco, o seu manequim, ele vai cair. Uma hora ou outra, ele vai cair. E se for que nem o meu caso, ele vai cair junto com o da sua amiga, porque você vai ser muito legal. Outra coisa que você também vai ficar muito neurótico nessa aula é a procura dos benditos alfinetes. Gente do céu, eu era tão louca que o meu pai me arranjou um mega imã, que eu não sei de onde surgiu, nem porque que eu carregava aquilo. Eu sei que eu pegava aqui e passava no chão, assim, recolhendo todos os alfinetes. Eu ficava rica de alfinete. Hoje eu não tenho nada, não sei o que fizeram com meus alfinetes, acho que me roubaram, não sei. Só sei que o alfinete vai ser uma coisa muito valiosa pra você. Vai ser extremamente valioso. E também nesse segundo, eu já comecei a pensar no TCC. Então foi uma correria total. Eu resolvi fazer em dupla com a minha amiga. Se você estiver vendo, você sabe que eu quis te matar. É sempre assim. Eu tinha que produzir 60 desenhos pra conseguir pegar só 30. Porque eu tava fazendo em dupla, então tinha que ser sempre o dobro. Foi uma confusão só. Porque nesse segundo, junto com todos os desenhos do TCC, eu tinha o outro TCC. Esse era individual. Era sobre artistas brasileiros. Gente do céu, por que tanta coisa junto? Mas tudo bem, deu tudo certo. Eu fiz os desenhos, a gente entregou a pré-monografia. Ficou tudo certo, a gente discutiu, percebeu, fez. E ok, terminou o segundo, um segundo um pouco mais puxado que o primeiro. O primeiro, ele só foi mais cansativo pra mim, porque como eu estudava em outra ETEC, outra coisa longe, pra mim era muito cansativo. Então muitas vezes eu dormia à tarde na aula porque eu não conseguia lidar em fazer tudo que eu tinha pra fazer. Então porque eu chegava em casa, já chegava graças ao metrô, que não existia, eu chegava em casa umas 8 da noite. Então eu tinha que fazer a lição do ensino médio, a lição do ensino técnico, eu tinha que fazer isso, lá. E no segundo só foi também um pouco mais puxado nesse sentido, porque eu tinha que fazer... Porque eu tinha muita coisa de costura pra fazer, eu demorei pra ganhar minha máquina, então eu deixava pra fazer em casa, e nossa, era uma correria só com aquela máquina. Gente do céu, que absurdo. Mas aí tudo bem. Quando deu... Aí no terceiro ano a gente já vai com tudo pro TCC. O meu terceiro semestre, eu acho que ele foi o mais corrido, assim, foi o que eu menos vi passar. Mas foi exatamente pelo TCC. Eu tava tão ligada no TCC que eu não ligava mais pra nada. Eu cheguei aí até mal na ETEC normal, porque tava muito complicado, sabe? Ele exigiu muito de todo mundo, de todas as meninas, e eu acho que foi bem complicado. Eu acho que você chega no terceiro ano, a sua sala, que era composta por 40 pessoas, terminou com 16. E foi exatamente isso. Porque as pessoas, quando começam a fazer o técnico, elas têm outra visão. Elas acham que é moda, é fácil, elas imaginam que tem alguém que faça a roupa por trás, que você vai precisar criar, que o professor vai exigir muito de você. Não, as pessoas simplesmente acham que elas têm boas ideias e que aquele desenho que ela faz nas horas vagas vai valer pra elas. E não é, gente, é bem diferente. Eu sofri muito com isso porque os meus amigos não me entendiam. Era uma coisa muito do tipo, gente, eu tenho não sei quantos croquis pra fazer, eu tenho não sei o que pra fazer. E eu ficava, cala a boca, cara, essa técnica é fácil, sabe? E, gente, não é. É um técnico como de todo mundo. Ele não é fácil, ele é complicado de lidar, ele é difícil de fazer, ele exige concentração, ele exige tudo que vocês têm pra fazer no técnico. Sei lá, de mecatrônica tem pra fazer um técnico de moda. Eu briguei com muita gente por causa disso. Era do tipo, você tá lá se matando pra fazer sua monografia, preparar o desfile, fazer editorial, e a pessoa vira pra você e fala assim, meu técnico é difícil, cara, eu que tô com dificuldade pra terminar, você, por favor, termina rápido. Gente, não é assim. Então o terceiro semestre, ele foi muito mais complicado, não
curso, mas pelas pessoas que estavam perto de mim e que falavam besteira por acho que não conhecer, não querer conhecer, era uma coisa meio complicada, sabe? Então eu achei isso meio brecha. Mas enfim, no terceiro, assim, a parte mais complicada foi que a gente não queria fazer um desfile. Na verdade, nenhum professor queria fazer um desfile como era nos outros anos. Eles queriam que saísse do ETEC e fosse para um outro lugar fazer. Ok, a gente conseguiu. Então a gente foi atrás de patrocinador, a gente foi atrás de dinheiro, a gente fez rifa para arrecadar. Gente, é uma dica. Façam rifa. Rifa é vida, você consegue o dinheiro se você precisar. Então eu fiz a rifa para conseguir o dinheiro pro desfile. No caso, o dinheiro que a gente precisava não era para alugar o local, que foi feito pelo patrocinador. A gente conseguiu o Clube Espéria, assim, tudo bem que a gente correu muito, a gente viu vários lugares e nenhum tava bom, mas aí a gente conseguiu o Clube Espéria e foi, tipo, super de boa, assim, foi muito legal. Eles deram um espaço lá que a gente conseguiu pelo patrocinador e foi extremamente legal. E a gente até conseguiu que a Embeleze fosse fazer maquiagem das modelos, então foi uma coisa bem legal. Mas enfim, foi uma correria, porque a gente precisava de dinheiro pra tudo isso e a gente precisava se organizar, a gente precisava disso, precisava daquilo, parecia que nada ia dar certo, a gente tava sempre morrendo. Enfim, foi uma coisa meio complicada, foi bem difícil, foi difícil pra caramba, mas no final deu tudo certo. Mas eu acho que é mais a pressão mesmo psicológica, a gente precisa terminar. Pra vocês terem uma ideia, a minha monografia, eu ia apresentar acho que numa sexta-feira. A monografia foi ficar pronta na quinta. Foi um negócio assim, sabe? Era pra um dia e ficou pronto um dia antes, certinho. Minutos antes de a gente tá levando pra imprimir, a gente tava lá ainda fazendo ela. Foi uma coisa meio complicada. Mas enfim, o terceiro ano foi bem complicado. A gente teve o TCM também junto, só que esse TCM foi aquelas bonequinhas da sorte, sabe? Então foi uma coisa mais tranquila. Mesmo assim foi bem difícil. Acho que pra gente fazer, escolher tecido, escolher textura, enfim, foi uma confusão. Mas de boa, a gente fez nosso TCC, foi muito cansativo, mas a gente conseguiu. Eu acho que foi bem isso, assim, muitas pessoas desistiram do caminho por causa disso. Eu não sei como tá agora, mas antes não tinha muito menino fazendo, eu achava muito triste isso. Quando eu já tava, acho que no meu segundo e terceiro módulo, tinha um menino mais novo, que ele estava fazendo junto com a namorada, assim, ele era super talentoso e tava entrando mais meninos pra fazer moda. Eu achava isso muito legal, porque tava rompendo o preconceito, porque querendo ou não, onde a gente estudava não era só a gente. Tinha a galera de eletrônica, tinha a galera de comunicação visual, e eles olhavam torto pra moda, sabe? Tipo, é pessoal louco. Principalmente porque você passava na frente da nossa sala e a gente tava estudando a base de música. Mas é porque a gente era mentes criativas, como é que a gente ia fazendo silêncio, sabe? E isso vale pra minha professora de modelagem, que eu tive muita dificuldade de aprender modelagem no primeiro semestre, porque ela queria apenas silêncio. Ela só... Eu já falei isso pra ela, não rolava, gente, não rolava. Era um monte de mulher junto com o homem, e olha, era uma confusão, era muito falatório o tempo todo. Então não rola essa história. Se você gosta de silêncio, se você não consegue se concentrar no silêncio, não faça moda. Não faça moda. Eu não sei como é na faculdade, mas eu tenho certeza que no técnico ninguém cala a boca. Nunca, nunca, nunca. Todo mundo só fala, só fala. É a única coisa que você sabe fazer, gente. Mas você tá lá, gente. Você passa mais tempo lá do que em qualquer outro lugar, sabe? Outra coisa é que no meu TCC eu ficava até mais tarde. Eu chegava mais cedo pra eu começar a fazer as coisas. Então eu chegava mais cedo e, sei lá, pregava botão, eu ia adiantando algumas coisas. E eu saía mais tarde, eu e minha dupla. Por quê? Porque a gente tinha que costurar, a gente tinha que fazer nosso protótipo só ia conseguir ser feito lá. Enfim, era uma confusão. Deu tudo certo, mas a gente ficava lá até em torno de umas 8 da noite. Então era bem corrido, assim. Mas enfim, o técnico, eu acho, pelo menos na minha opinião, que ele não é uma coisa básica, nunca foi. Pelo que eu tava vendo da galera que tava fazendo depois, tava ainda mais exigente. Eu acho que quem tá fazendo integral, eles estão exigindo um pouco mais. Meu professor tá fazendo vários eventos fora, eu tô gostando muito. Eu cheguei aí que era o Farol da Moda, eu fui na primeira edição, que era do Clodovil Hernandes, e foi muito bom. Mas o que eu vi, assim, do pessoal do integral, é que eram pessoas muito inexperientes, e quando tiveram a chance de conversar com um estilista famoso da São Paulo Fashion Week, que foi lá, eles só queriam saber como que eles iam fazer pra ser um estilista de sucesso. E, gente, a moda tem várias alternativas, vários caminhos, não é só isso. Enfim,
mais ou menos isso. O que eu aprendi no técnico, eu trouxe pra minha vida. Eu aprendi a fazer tie-dye, eu aprendi a costurar, aprendi modelagem. Então, às vezes, tem aquele, sei lá, aquele vestido super caro com uma estampa e você fala, nossa, eu quero comprar o vestido por 120 reais. Aí você chega e você fala, não, vou na 25, eu compro o tecido e eu mesmo faço. Aí você vai, paga 25 reais no tecido, você não vai pagar a mão de obra, você sabe fazer, vai, faz a modelagem, vai e costura, sabe? Se você não consegue costurar, faz a modelagem que você aprendeu e simplesmente corta tudo e leva pra ela só costurar, que vai ser ainda mais barato. Enfim, essa é a minha opinião. Dicas pra você fazer esse técnico. Ele não é fácil, ele é muito complicado. Pelo menos aonde eu fiz, os professores eram extremamente exigentes, que foi na técnica de Rocha Mendes. Não era fácil, era muito, muito exigente mesmo, assim. Eu tive professores maravilhosos, mas eles exigiam de você. Então o que você tem que fazer? Você tem que aprender a calcular o seu tempo, sabe? Você nunca vai conseguir fazer uma coisa em 5 minutos. Você tem que se preparar. Se prepara porque os seus finais de semana já eram. Quando você faz moda, você perde totalmente a sua vida social. Você pode sair e tudo, mas você tem que ter em mente que não é aquilo que você vai demorar mesmo pra fazer. Enfim, é isso. Você tem que se dedicar mesmo, você tem que... Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade com modelagem, eu só fui aprendendo na hora de fazer o TCC, porque eu não tive uma professora que tivesse tanta paciência comigo, que foi uma pena. Mas quando eu tive, parece que a minha vida mudou, assim. Então você tem que ter muita paciência, muita paciência. Outra coisa é a criatividade. Não vai fazer se você não for criativo o suficiente, assim. Eu não sou criativo o suficiente, eu sofri muito, muito mesmo. Mas assim, tudo é uma questão de você estudar, entendeu? Você vai fazendo moda, mas você vai ter que estudar outras coisas. Porque vai ter história, vai ter isso, vai ter aquilo. Então você tem que buscar sempre referências e sempre se manter atualizado. E eu não tô falando de revistas como Vogue, que eu leio, eu gosto, eu acho que ajuda, me ajudou muito. Mas eu não tô falando só delas. Eu acho que você tem que buscar sempre em exposição, que é uma coisa que pelo menos tinha muita visita técnica quando eu fiz. E foi muito bom pra mim, então você tem que sempre buscar em exposição, sempre buscar ler coisas na internet, ler livro, frequentar a biblioteca, eu acho que é muito importante. Acho que outra coisa de dica é você ter paciência com o seu professor. Gente, ele não tá levando pro lado pessoal, ele apenas quer que você seja uma pessoa criativa e ele vai fazer você ter isso, assim. Eu sou muito grata aos meus professores porque de tanto que eles exigiram, eu consegui. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, essas foram as dicas. O que eu aprendi mesmo, assim, não tem preço. Até hoje eu faço as minhas coisas, eu gosto. Eu tenho muita amiga que parou, que desistiu. Ok, sabe, descobriu que não era. Só que ainda não, você sempre vai saber de alguma coisa, sabe? Você vai olhar aquilo, você vai saber, ah, essa cor é tal, sabe? Ah, isso não serve pra mim e tal. Então, eu acho que é muito importante, assim, pra você ter isso. Então, resumindo. Primeiro semestre, ele vai ser complicado se você não conseguir lidar as duas coisas. Principalmente se você fizer integrado, eu acho que ele vai exigir muito de você. Sim, você vai ter que estar junto com o médico, você vai ter que estar com técnica, você vai ter que fazer as duas coisas juntas. Se você repete um, você repete em outro. Enfim, tem que saber conciliar. Eu acho que o primeiro semestre ele vai te cansar, porque ele vai fazer você ficar cansado, vai fazer ficar com sono, você não tava esperando aquilo, você falou que modelagem do vestuário, você achou que ia ser só modelagem, enfim. Segundo semestre, se você tá fazendo isso, claro, num curso à parte, eu não sei como que tá agora, que as pessoas estão fazendo os 3 anos. Vai ser muito corrido, vai ser assim, os professores querendo fazer tudo que você aprendeu no primeiro, você vai colocar no segundo, vai ter a mulagem, vai ter programa pro computador, vai ter o laboratório de criação, enfim, vai ter várias coisas que simplesmente vão te preparar pra você fazer o seu TCC. E quando chegar no TCC, você vai querer matar todo mundo, é isso aí, tá tudo certo, isso é normal, todo mundo passa por isso. Mas é corrido, eu acho que... Mas foi no terceiro, assim, que eu percebi o que eu queria pra faculdade, que era jornalismo, mas eu percebi que também gostava muito de moda, então quem sabe um dia eu trabalho com jornalismo de moda. Então realmente foi muito, muito cansativo, foi extremamente puxado. Eu acho que a ideia de você sair um pouco do lugar que você está fazendo técnico e fazer esse ensino em outro é muito boa, vale muito a pena você ser reconhecido por todo mundo te elogiar, todo mundo gostar. Eu acho que é um momento muito você e seus amigos e a sua família ali, todo mundo junto, eu acho muito importante. Principalmente porque só no desfile
Quem, por exemplo, eu tive amigos meus que acabaram sendo modelo de outras amigas, eles perceberam que aquilo era sério, que a gente estava se esforçando, que a gente levava aquilo a sério e que não era aquilo que as pessoas achavam. Então eu acho que é isso. Eu acho que o que mais você tem que fazer é você ignorar o comentário de quem fala pra você: ai, mas moda não dá pra nada. Gente, para. Cada um tem a sua opinião. Se você quer fazer química, se você quer fazer mecatrônica, quer fazer administração, tanto faz. A pessoa tem que fazer aquilo que ela gosta. Se ela quer fazer moda, gente, apoia. Porque de verdade, eu apoiei muita gente que fez turismo, muita gente que fez química, muita gente que fez um monte de coisa e a pessoa não me apoiou. Foi a mesma coisa quando eu falei que ia fazer faculdade de jornalismo. Então acho que é mais ignorar mesmo e falar: ah, tá bom, fica aí que eu fico aqui, sabe? Acho que é isso, acho que a paciência ela é fundamental. Eu não sei se eu falei muito do curso, mas essas foram as minhas experiências, a minha visão, como que foi cada semestre, que foi concorrido. Eu vou tentar, acho que vai aparecer umas imagens aí das coisas, principalmente do TCC. Não sei se eu vou conseguir fazer essas imagens aí, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem saber um pouco mais, deixa nos comentários, pode ser na postagem, pode ser no vídeo, pode ser onde vocês quiserem, chamar na fanpage lá, em mensagenzinha, falar particular comigo, pode também. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei como tá o áudio desse vídeo, eu não sei como tá nada, porque minha câmera tá com problema e eu nem sei. Mas é isso, eu falei pra caramba, pra vocês terem uma ideia. Falei pra caramba. E é isso, se vocês tiverem mais perguntas específicas, por favor, deixa aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se algum professor meu viu, espero que vocês saibam que eu gostei muito do técnico. O técnico foi muito importante pra mim e eu gosto do que eu faço até hoje. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me falem. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal aqui, dar um curtir, essas coisas que todo mundo pede, tá bom? Por hoje é só, gente. Beijos!